no ano 2000 e teve um papel importante, que foi discutir sonegação. E aí, deputado Rui, ele já tinha feito contato, confirmou que não só virá, mas também está trazendo um colega do Partido dos Trabalhadores, que foi o autor do segundo requerimento, porque a primeira CPI dos combustíveis de Pernambuco teve como conteúdo a questão da sonegação. E em 2002, teve uma segunda CPI, cujo tema principal foi a questão da adulteração, que é o deputado estadual André Campos, que, por coincidência, é irmão do presidente da Infraero, foi senador, hoje deputado federal, o Wilson, Carlos Wilson, presidente da Infraero. Isso demonstra o quê? Demonstra a capacidade, ao mesmo tempo compromisso da Assembleia Estadual de Pernambuco em manter intercâmbio com o Poder Legislativo do Estado de Alagoas e que a gente possa aprofundar com serenidade, mas com firmeza, você trabalhar a conclusão da CPI dos combustíveis, que tem uma figura que vai ter um papel destacado, até pela responsabilidade e a singularidade do cargo, que é o relator, o deputado estadual Rui Palmeira. Então, isso é importante. O deputado estadual Rui Palmeira. Então, isso é importante. O que ocorreu com Pernambuco? Que analogia nós poderemos ter entre Alagoas, Pernambuco e Paraíba? Então, esse é um processo importante para que a gente aprofunde. Hoje pela manhã, não precisa repetir, porque a gente tem um instrumento importante, que é a TV Assembleia. Recebemos como convidado o secretário municipal de controle urbano, o professor da Universidade Federal, Edinaldo Afonso, e a gente trabalhou o processo das concessões de postos, onde, pelo menos no ano 2000 até agora, 21 novas concessões ocorreram por parte da Prefeitura de Maceió. Entre elas, 5 concessões negadas pela SMCCU, mas que tiveram liminares do Poder Judiciário no Estado de Alagoas. Isso é um processo importante, e já tenho dito isso, repetido, que a gente percebe que o aparato estatal, seja no plano estadual, seja federal, ele é criado de uma forma burocrática para não funcionar. Você não consegue ter mecanismo. A Secretaria da Fazenda não tem mecanismo nenhum de fiscalizar o setor, né? Um dos grandes problemas da sonegação do Estado de Alagoas é o álcool. O álcool, inclusive, tipo exportação. O álcool, inclusive, tipo exportação. Que algumas pessoas estão burlando, e quando transforma ele em álcool hidratado, só aí nessa operação, deputado Zé Pedro, ganha 25%. E a Secretaria da Fazenda consegue pegar o dono do caminhão, pega o cara na esquina que está vendendo álcool. E eu pergunto, álcool é feito em fundo de quintal? Não, é destilaria que faz isso. São grandes industriais que fazem esse processo de sonegação, de dilapidar a economia alagoana. Então é importante discutir, que é um assunto bastante pesado e que, repito, em Pernambuco nós conseguimos ter começo, meio e fim, porque a primeira CPI que o Augusto está vindo, Coutinho, deputado, do Partido dos Democratas, isso é importante, até para tirar o corte ideológico, foi fundamental devido à altivez e o compromisso do governador na época, Jarbas Vasconcelos, que colocou um dos maiores empresários do setor, que sonegava, que adulterava, que continua dono de uma grande revendedora no Brasil, um homem poderoso, dono de uma grande revendedora no Brasil, um homem poderosíssimo, né? Ele está entre os 20 mais ricos do Brasil, dono de helicóptero, dono de avião que só Paulo César Farias tinha, conhecido como morcego vermelho, morcego negro, né? Como morcego vermelho, morcego negro, né? Tem toda uma rede no Brasil e que tem relação, inclusive, familiar
aqui no estado de Alagoas, com pessoas poderosas. E era ele que sonegava, era ele que colocava aditivo nas gasolinas. E tinha o maior iate do estado de Pernambuco. E o nome do iate, Propina, o nome do iate dele, para afrontar o poder constituindo. Aí teve a altivez do Jarbas Vasconcelos. É por isso que essa CPI está fazendo o seu trabalho, esperando que o governador Teotônio Vilela tenha altivez idêntica ao Jarbas Vasconcelos. É fundamental. Porque o grande problema, deputada Cátia, é a sonegação no álcool. Que o grande problema, deputada Cátia, é a sonegação no álcool. Não é pouco, não, é muito. E repito, álcool não é feito em fundo de quintal. Não é feito em fundo de quintal. É feito por destilarias, deputado Isnaldo. É feito por destilarias, deputado Isnaldo. Portanto, é uma rede poderosa. No estado de Minas Gerais, por conta da altivez de um promotor, ele foi assassinado, porque combateu o processo relativo a esse segmento, um segmento hoje articulado a nível nacional. Mas dizendo isso, deputado, articulado a nível nacional. Mas dizendo isso, deputado Alberto Sexta-feira, quero concluir, recebi um documento simples, acredito que outros colegas receberam, porque hoje a gente tem um instrumento importante de comunicação, que são os nossos e-mails, né, do Poder Legislativo. E logo pela manhã, estava discutindo com a pessoa por telefone e fiz contato para que ele pudesse vir no final da manhã, que a gente já saiu daqui quase 13h, né, deputado Rui? E aí é o seguinte, é uma questão menor, mas não é menor. Eu recebi um documento do Alfredo José de Moura Lima, que foi presidente da Associação de Retalhistas, da Associação Comercial de Retalhistas da cidade de Maceió, a respeito de uma falta de iniciativa da SMTT. Aquela rua ao lado da hoje Secretaria de Defesa Social, aquele prédio antigo que já foi da Previdência, do antigo INSS, estava desativado, abandonado, e teve um papel importante do governo do Estado quando transforma em Secretaria de Defesa Social. Recupera o prédio, quando transforma em Secretaria de Defesa Social. Recupera o prédio, você revitaliza o centro, enfim. Mas o que é que está ocorrendo? Aquela rua ao lado, e eu conheço, porque fui vereador, o deputado Alberto Sexta-feira também foi vereador, o deputado Isnaldo Bulhões, fomos contemporâneos. Durante um período, o Hotel Califórnia funcionou como os nossos gabinetes. E aquela rua lateral, deputado Isnaldo Bulhões, hoje é uma rua que é mão dupla, que você só pode estacionar de um lado, tem vários comerciantes, e com a instalação da Secretaria de Defesa Social, importante para aquela logística urbanística daquela região do centro, que tem dificuldades, praticamente houve uma apropriação dos carros da Secretaria de Defesa Social, prejudicando o comércio daquele segmento. O que é que o cidadão fez? Ele foi pelo caminho normal, reclamar pelas vias normais. Encontrou receptividade da Secretaria de Defesa Social, querendo encontrar uma alternativa, mas está tendo entrave num órgão da Prefeitura chamado SMTT. Não consegue ter audiência. E a gente fala muito da Prefeitura, e a Prefeitura de Maceió, de repente, o conceito de democracia não está sendo usado no cotidiano. Está prejudicando o setor, né? Esse período próximo às festas natalinas, a gente sabe a importância que tem, principalmente a economia do Nordeste de Alagoas no governo do presidente Lula tem tido papel significativo, maior do que outras regiões, e as pessoas, significativo, maior do que outras regiões, e as pessoas estão prejudicadas. E ele levou esse documento, presidente, para a OAB, né, apelando, por isso que mandou para a Assembleia, para o e-mail de quase todos os deputados. Estou trazendo aqui para fazer um depoimento, para mostrar o descaso. Quem deveria fazer essa discussão é a Câmara Municipal de Maceió, em relação ao processo.
Isso é um papel mais da Câmara. Mas claro que a gente tem prerrogativa de discutir tanto o poder local como o plano internacional, não tem crise nenhuma. Então a gente faz um apelo público, já que hoje os meios de comunicação, a TV da Assembleia, tem tido um papel importante interagindo com a sociedade, para mostrar ao prefeito Cícero Almeida que alguns auxiliares dele, no caso, o senhor Ivan Vilela, que é o responsável pela SMTT, ele parece que não conhece o conceito de democracia, onde não recebe, não um empresário, um grupo de empresários que há um certo tempo, está querendo audiência para encontrar o quê, deputado Fernando Toledo? Uma sinalização, um ordenamento. Porque quando a Secretaria de Defesa Social foi instalada ali, para mim é importante, ela fechou uma rua, mas ela não tem poder de fechar uma rua. Para poder a Secretaria de Defesa Social fechar uma rua, ela teria que discutir com o poder local, com a prefeitura. Afinal de contas, as vias pertencem ao poder local, definido pelo plano diretor. E tem uma questão num preceito constitucional, que é a questão basilar, impedindo o direito de ir e vir. E com detalhe, o guarda municipal que fiscaliza os trânsitos naquele quadrilátero, ele não consegue multar nenhum carro da Defesa Social. Por quê? Porque tem medo. E esse medo é natural. Todo ser humano tem medo. O que você pode ter é controle do medo, né? Então, a situação atípica dos descasos que estão ocorrendo em relação a alguns órgãos das prefeituras de Maceió. A gente está fazendo aqui esse processo, vai remeter de novo. E o detalhe, presidente, e finalizo minha fala, esse documento foi enviado do Ministério Público Estadual para fazer um termo de ajuste. E até hoje não houve celeridade por parte do Ministério Público Estadual. Deputado Jota, a gente está ouvindo aqui as oitivas de várias personalidades nas CPIs. A gente fica trabalhando para ver se a gente tem o Ministério Público com altivez, né? Com visão cívica, igual a que teve da Paraíba, que coordenou uma força-tarefa em relação ao setor de combustíveis, colocando uma minoria, porque a maioria dos empresários de postos são homens e mulheres de bem. É uma minoria que mancha esse segmento. Muitos na cadeia, porque adulterava, sonegava e estava com processo de cartelização. O Ministério Público aqui, nesse caso também, quase que não sai do lugar. Não tem ação proativa de cobrar da Prefeitura de Maceió e prejudicando, repito, um segmento importante da sociedade. Eu faço esse registro, entendendo que seria mais um registro por parte da Câmara Municipal, mas por não ter espaço naquele poder legislativo, a gente está utilizando aqui o poder legislativo estadual, esperando que com isso, né, outras autoridades auxiliares, né, assessores do prefeito, possa fazer com que ele tenha sensibilidade e, repito, e escute essa comissão, ouça e encontre uma alternativa. Afinal de contas, a gente está discutindo aqui desenvolvimento. É uma questão micro, de 3, 4, 5 comerciantes, mas são pessoas que geram emprego e renda, são pessoas que pagam impostos, e infelizmente algumas pessoas não conseguem compreender esse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a hora do expediente, passo a ordem do dia, com a palavra o primeiro secretário para fazer a verificação de quórum. Antônio Albuquerque, Alberto Sexta-feira, Flávia Cavalcante, Cátia Lisboa Freitas, Cícero Amélio, Nelito Gomes de Barros, Edival Gaia Filho, Maurício Tavares, Dudu Albuquerque, José Pedro, Antônio Holanda Júnior, Arthur Lira, Cláudia Brandão, Cícero Ferro, Fernanda Toledo, Gilvan Barros, Isnaldo Bulhões, J. Cavalcante, João Beltrão, Judson Cabral, Barros, Isnaldo Bulhões, J. Cavalcante, João Beltrão, Judson Cabral, Marcos Barbosa, Marcos Ferreira, Marcelo Vitor,
Paulo Fernando, Rui Palmeira, Ricardo Nezinho, Sérgio Toledo. 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, passa a ordem do dia. Processo número 001676-2007. Em discussão, o projeto de lei número 129/2007 dispõe sobre o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Alagoas, CONEDES-AL. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam continuam como estão. Aprovado. Matéria em pauta para recebimento de emendas. Processo número 1834/2007. Projeto de lei 145/2007. De origem governamental. Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício de 2008, em contagem de sessões. Encerrada a ordem do... Senhor presidente, a pauta versa tão somente sobre a lei orçamentária. E que nos parece a questão do PPA não teria que constar, porque, se eu não me engano, o regimento fala